Meus amigos, parece que virou rotina nos últimos jogos do Fortaleza. A torcida em um jogo tem alegria e no outro jogo tem raiva, tristeza, lamentações. Parece que isso foi normalizado até diante da torcida e diante desse elenco, comissão técnica, porque ontem o futebol apresentado pelo Fortaleza foi simplesmente decepcionante, como foi em muitos jogos desse ano de 2026. O grande detalhe é que ontem nós perdemos e em alguns jogos a gente ainda conseguiu empatar ou até mesmo vencer, mesmo com um futebol muito abaixo do esperado. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Fortaleza Raiz, eu sou o Vini Figueiredo e de antemão já te peço para você aproveitar, deixa o teu like, confere a tua inscrição aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Ontem nós tivemos Atlético 1, Fortaleza 0, existia uma grande expectativa para um futebol convincente do Fortaleza, principalmente depois do que o Fortaleza fez no meio de semana, eliminando o Sport dentro da Ilha do Retiro e se classificando para mais uma final da Copa do Nordeste. Mas a grande verdade é que o time ontem entrou em campo muito mexido, muito mesclado, e para muitos isso é justificável. Para mim não. Para mim não. Essa semana, inclusive, eu conversava com pessoas próximas, amigos, e falando de como o futebol mudou. Eu desde criança acompanho futebol, desde menino, e me acostumei a ver times jogando, times com elencos bem menores e piores do que o Fortaleza, jogando quarta e domingo. Hoje em dia o jogador tem que ser preservado. Os salários astronômicos aumentaram e muito. Jogadores, mesmo jogadores do Fortaleza ganhando aí salários em torno de 50, 100 mil reais para jogadores que não têm tanta técnica, não têm tanta qualidade e que só fazem isso, jogar futebol e não conseguem jogar quarta e domingo. Coitados, precisam ser poupados em determinado momento por fadiga muscular. E a preparação física? Onde é que fica nessa história? Hoje, jogador de futebol tem tudo do bom e do melhor, mesmo na Série B. Viagens na classe A, ônibus super confortáveis, nutrição, tem quase que um nutricionista para cada jogador, assim como na preparação física. A comissão técnica hoje é recheada de pessoas para cuidar de funções mais diversas possíveis. E mesmo assim, os atletas muitas vezes se sentem como superstars, não jogadores de futebol, mas superstars. É isso. E quando chega dentro de campo, é essa pobreza que a gente vê no jogo do Fortaleza em muitos jogos desse ano de 2026 e ontem não foi diferente. Eu acho que foi vergonhoso perder para um Atlético, um time tão frágil, tão sem ideias, tanto quanto o Fortaleza. O Fortaleza segurou o 0-0 no primeiro tempo, mas o segundo tempo do Fortaleza, quando ele leva o gol, e teve a oportunidade de levar mais de um, porque geralmente quando o time faz um gol, ele dá uma recuada. O Atlético foi diferente. Ele foi para cima e ainda perdeu ali umas duas oportunidades de ampliar. E o Fortaleza totalmente contra as cordas, acuado, com medo, sem determinação, sem vontade. E em momento algum o Fortaleza praticamente ameaçou o time do Atlético. Isso aqui é a grande verdade. Então, foi uma vitória merecida para o time da casa, uma derrota merecida para o Fortaleza, e que mais uma vez abre o sinal de alerta, né? Depois de amanhã a gente já tem um compromisso importante, que é o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste contra o Vitória. E aí a gente, mais uma vez, lança essa pergunta. Que Fortaleza vai estar em campo? O que vamos esperar desse jogo, né? Porque aí você sai de um sem um resultado na Ilha do Retiro, no meio de semana, pela Copa do Nordeste, eliminando um grande rival. Abre-se uma grande esperança na torcida do Fortaleza. E no jogo seguinte, o time simplesmente não demonstra interesse, e principalmente por ser o campeonato mais importante do Fortaleza esse ano. Então, vocês acham que o Fortaleza consegue voltar à elite do futebol, ganhando só dentro de casa e não ganhando fora? Essa conta não fecha, então esqueçam isso. Se você acha, se o Fortaleza acha que tem tempo para recuperar, nós não temos um elenco tão qualificado. Por mais que digam que é o melhor elenco da Série B, ou um dos melhores elencos da Série B, mas isso não é suficiente, tem que jogar bola, tem que mostrar bola. Nome não ganha nada. E olha que não temos nome. Mais uma vez, o Militelo ontem foi de fazer raiva ao torcedor do Fortaleza. Fortaleza agora na janela do meio do ano precisa urgentemente de contratações, e uma dessas contratações, sem dúvida nenhuma, tem que ser pelo menos mais um centroavante. No mínimo mais um, porque nós não temos nenhum centroavante. A grande verdade, o Militelo está aí por acaso, porque o Lucas Emanuel não deu no couro nessa função, o Kaique, meu Deus, o cara que tropeça nas próprias pernas, e o Militelo, né? O jeitinho dele correr, o bracinho dele assim, parece um Tiranossauro Rex.
Jogador muito desqualificado, muito ruim. Tem feito os golzinhos aqui e acolá, mas os gols que ele perde, ele tem mais gol perdido do que gol feito. Se você for fazer uma análise fria, é isso, é isso. Mas enfim, não tem muito o que falar desse jogo deprimente ontem do Fortaleza, uma derrota ridícula, mais uma ridícula que eu acho aí na conta desse Fortaleza bem abaixo, desse Carpini medroso, né, que consegue fazer, eu não entendo é isso, consegue fazer jogos incríveis, mais uma vez citando o da Ilha do Retiro, e consegue ser tão ridículo 3 dias depois, diante do adversário, sem tradição nenhuma. Né, e com todo respeito ao Atlético, fez a parte que lhe cabe. Era um time que, se eu não me engano, só tinha ganho um jogo dentro de casa, um dos piores mandantes. E o Fortaleza um dos piores visitantes. Né? Então deu a lógica, deu a lógica. E o Fortaleza, como sempre, ajudando aqueles que tanto necessitam, né? Mais uma vez, peço para você deixar o teu like, conferir a tua inscrição, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, tá bom? Tem muito o que falar, gente, é isso. Enfim, bola pra frente, terça-feira tem mais um compromisso aqui na Arena Castelão. Jogo 1 da final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Vitória. E a gente vai estar trazendo a análise do pós-jogo na quarta-feira pela manhã, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.